convidá-los para nós abrir as Bíblias aí, Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Nós louvamos a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, Cristo no meio da sua igreja. Pastor Edmar, terça-feira passada, ele fez aqui a introdução, aqui, a carta de Apocalipse, às 7 igrejas, e hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos. São mais 7 lições aqui. E na próxima terça-feira, o pastor Edmar vai estar dando a continuidade aqui a este estudo. Ele vai falar sobre a igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Próxima terça, os irmãos aí, sempre traga a sua revistinha. Nós distribuímos na terça-feira passada. Nós vamos fazer aí uma série de estudos aí das igrejas da Ásia. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportante prova por causa do meu nome, e não te deixarei esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu te louvo, Senhor, por nos dar esse privilégio de poder estar aqui nesta noite, Senhor, para poder ministrar a tua palavra, Senhor, aos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, eu quero te pedir nesta noite, fala aos nossos corações, através desta palavra, Senhor, esta palavra, Senhor, de advertência a nós. Ó Deus, que o Senhor venha falar a cada coração, Senhor, e cada um dos irmãos esteja com seus corações abertos, Senhor, para ouvir esta palavra, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, como eu já disse aqui, nós estamos estudando essas cartas aqui que foi escrita às 7 igrejas. E hoje estamos aqui, vamos estudar sobre a igreja de Éfeso. Esta igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que visitou esta cidade no finalzinho
da sua segunda viagem missionária, em torno do ano de 52. E nós encontramos, meus irmãos, que na sua terceira viagem também, ele teve a oportunidade de ficar ali por alguns anos, em torno de 2 anos. E nós, meus irmãos, encontramos que foi uma igreja avivada, uma igreja abençoada. E nós sabemos, meus irmãos, que algumas características desta igreja de Éfeso, nós fazemos parte dela, a igreja atual, porque nós sabemos que esta igreja foi uma igreja abençoada, uma igreja onde o Espírito de Deus habitava, onde a glória de Deus habitava, onde o Senhor fazia presente nesta igreja. E nós sabemos que quando Paulo fundou esta igreja, como eu disse aqui, foi uma igreja abençoada. Mas depois, talvez uns 40 anos após, o Senhor Jesus dá a João uma revelação, diz a ele, escreve. João escrevendo essa carta, nós sabemos que esta era uma cidade de um porte grande, ali mais de 200.000 habitantes, uma cidade onde era uma cidade muito mística, uma cidade onde o povo tinha uma idolatria muito grande, e ali acontecia muitas coisas que o Senhor não agradava. E nós encontramos que ali existia prostitutas, ali havia centenas de sacerdotisas, que ali aquele templo que funcionava como prostitutas sagradas na cidade de Éfeso, e era uma cidade imoral. E nós encontramos, meus irmãos, que esta cidade, esta igreja, o Senhor venha se identificar, o Senhor vem falar com ela, através da carta de João. E aqui no primeiro tópico aqui desta lição nossa, aqui diz que Cristo se identifica para a sua igreja. A igreja de Éfeso, esta igreja que o Senhor se identifica de 2 formas. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta revelação traz segurança, conforto e advertência, conforme veremos à frente. Meus irmãos, nós encontramos aqui nesta carta que o Senhor Jesus fala com o apóstolo João, e nós sabemos, meus irmãos, que aqui tem uns elogios. Jesus elogia a sua igreja de Éfeso, mas depois também ele faz algumas críticas, ele vem advertir aquela igreja. E nós entendemos que o Senhor Jesus, ele se apresenta aqui ao anjo da igreja, e essa escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso aqui representa a liderança da igreja. A estrela representa o anjo da igreja, aos pastores. Ele diz: ó, escreve a liderança da igreja de Éfeso. E também ele diz: olha, eu estou no meio de vocês, no meio da igreja. E nós sabemos, meus irmãos, que é o Senhor que dirige a igreja, o Senhor que é o dono da igreja. Homem nenhum é dono de igreja, pastor nenhum é dono da igreja. E nós temos visto aí, neste mundo afora, no Brasil, muitos homens achando
que eles são donos da igreja, e a igreja não tem dono. O dono dela é o Senhor Jesus. Ele que morreu na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, e nós fazemos parte desta igreja, a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja foi comprada por um alto preço, um preço de sangue, um derramamento de sangue na cruz de Calvário. Nunca houve um amor tão grande pela sua igreja, a ponto de Deus dar o seu Filho, entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, em meu lugar, em favor das nossas vidas. E nós cremos, meus irmãos, que o Senhor ainda habita na sua igreja. O Senhor está no nosso meio. O Senhor coordena a sua igreja. Às vezes nós nos preocupamos: o que será da igreja daqui a 10 anos, a 15 anos? Eu não me preocupo, meus irmãos, porque é o Senhor que cuida. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é que dirige a igreja. O Senhor, a liderança da igreja é coordenada pelo Senhor. É o Senhor que institui a autoridade da igreja. Não é o homem, mas é o Senhor. Por isso nós precisamos confiar, entender que é o Senhor que dirige a igreja, como Ele dirigiu a igreja de Éfeso naquele ano, do ano quando foi fundada a sua igreja, e depois quando ainda João escreve esta carta. E nós sabemos, meus irmãos, que neste texto nós encontramos aqui momentos difícil que a igreja passou naquele tempo de perseguição, de lutas, mas graças a Deus, ali tinha homens, mulheres fiéis a Deus, como hoje nós temos homens, mulheres fiéis a Deus, que pode vir tempestade, pode vir lutas, mas nós permanecemos firmes na casa do Senhor. Até parece aos nossos olhos que tudo vai se acabar, mas não vai não, meus irmãos. O Senhor é o dono desta obra, é o Senhor que se faz presente, o Senhor manifesta na sua igreja, Ele sonda os corações do seu povo, e Ele é que dá as suas bênçãos, Ele está no nosso meio. Nós entendemos que o Senhor está ao nosso meio, cuidando da igreja, cuidando dos mínimos detalhes da sua igreja, que nós fazemos parte deste corpo maravilhoso. Por isso, meus irmãos, nós não podemos jamais poder falar da igreja do Senhor, porque quando você fala da igreja do Senhor, você está falando de Jesus, porque esta igreja pertence a Ele. Nunca fale da igreja do Senhor. Se você às vezes, por um descuido, tem tocado na casa do Senhor, na igreja do Senhor, não faça isso, peça perdão ao Senhor, porque isso aqui é um lugar santo, a casa de Deus. Esta casa foi o Senhor que fez, foi o Senhor que instituiu há 2000 anos atrás, através dando a sua vida, um sacrifício por todos nós. E nós encontramos aqui nesta carta o Senhor reconhecendo a virtude desta igreja. No verso 3 e 4 diz assim: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não se deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Meus irmãos, no versículo 3, nós encontramos que ali, esta igreja de Éfeso, era uma igreja fiel na doutrina, era uma igreja onde tinha pregadores, pastores, que ensinavam a palavra de Deus. Era uma igreja que tinha homens que serviam ao Senhor, homens temente a Deus, homens que faziam a vontade de Deus. Mas nós encontramos aqui, mesmo
sendo uma igreja fiel, mas naquele tempo, nós encontramos aqui pessoas que pregavam a outra palavra ali naquele tempo, e nós encontramos aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, para nós lermos Atos 20, o versículo 29 e o 30, nós encontramos aqui neste texto, meus irmãos, 29 e o 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, meus irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, que ainda nos dias de hoje, nós temos muitos ainda falsos pastores, falsos profetas, que têm ensinado muitas coisas erradas, muitas coisas que a Bíblia condena. E naquele tempo não era diferente, muitos ensinamentos errados, errôneos, muitas heresias, e nós encontramos hoje quantas heresias que nós encontramos nos dias de hoje. Meus irmãos, as heresias que tem aí neste mundo afora, no nosso país, no nosso estado, aqui na própria cidade de Goiânia, essas heresias, eles não buscaram em outros livros, eles estudaram a Bíblia e distorceram a palavra do Senhor. Eles tiraram foi da Bíblia, mas distorceram a palavra do Senhor. Esta palavra é verdadeira, essa palavra é o Espírito Santo que dá o discernimento, é o Espírito Santo que nos faz entender aquilo que está escrito aqui nesta palavra. E nós precisamos, meus queridos, entender a Bíblia Sagrada, precisamos ler, meditar nela dia e noite. Eu sei que nós precisamos a cada dia tomar cuidado, eu tenho muito cuidado com aquelas pessoas que nós convidamos para estar nos nossos púlpitos. Eu sei que os pastores, líderes, têm se preocupado muito, porque hoje nós ouvimos tanta besteira, tantas coisas que não edificam, tantas coisas que são realmente erradas. E naquele tempo nós tinha também ensinamentos de terríveis heresias que tirava o povo da casa de Deus, do ensinamento, essa palavra que realmente transforma. E nós também encontramos naquela igreja, era uma igreja que comprometida com a obra de Deus, era um povo que tinha um comprometimento com a obra de Deus, trabalhava dia e noite, evangelizando, fazendo a vontade de Deus na casa dele. E nós encontramos aqui, esta era na verdade uma igreja que agia, a congregação se envolvia com a obra de Deus, era cristão ativos e não somente espectadores, cobrando resultados, como fazem muitos em nossos dias. Era pessoas que realmente trabalhavam, era pessoas que não só ficavam dando opiniões, vamos fazer assim, faça assim, mas na verdade, muitos, às vezes só dão opinião, mas na verdade não fazem nada. Mas aquela igreja era uma igreja que realmente era comprometida com a obra de Deus. Eram homens e mulheres que tinham um grande comprometimento com a obra do Senhor. Por isso aquela igreja crescia, aquela igreja era uma igreja que realmente era abençoada, era uma igreja que realmente tinha frutos, os frutos apareciam
a obra de Deus e foram chamados, nós fomos chamados para servir, meus irmãos. Nós fomos chamados para ser servo, para fazer a obra de Deus. A igreja, ela não foi feita só para o pastor, só para o obreiro, só para o líder de departamento trabalhar, não. É para todos, é para mim, é para você. Deus te deu um talento para que você faça a obra do Senhor. Não deixe esse talento seu enterrado, que você possa desfrutar das bênçãos de Deus, fazendo a vontade de Deus. E eu quero que você leia comigo um texto aqui de Mateus 25, 21. E nós encontramos aqui uma parábola que o Senhor fala ao seu povo. E nós encontramos aqui esta parábola dos talentos, meus irmãos. É muito sério essa parábola. Eu havia preparado aqui uma palavra para falar sobre este texto, mas como tinha essa lição, eu vou passar aqui rapidamente sobre essa parábola que o Senhor Jesus falava para os seus discípulos. E nós encontramos aqui: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O texto é muito grande, mas eu quero rapidamente dizer aos irmãos aqui: o Senhor entregou os talentos para este servo. A um ele entregou 5, a outro ele entregou 2, e a outros entregou 1, segundo a sua capacidade. E depois que o Senhor, retornando, foi atrás daquele servo, e a um perguntou: cadê os talentos que eu te dei? Olha, Senhor, eu trabalhei, ganhei mais 5 talentos, eu granjeei, eu fiz a sua obra, eu fiz aquilo que o Senhor mandou, eu fui um servo bom, eu tive a oportunidade de poder ganhar mais outros 5. E eu sei que o Senhor, dizendo a eles, esses que ele entregou 5, disse assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E ele, ainda seguindo mais para frente, falando com aquele que tinha entregado 2, e no final, aquele que entregou 1 talento, aquele servo ficou preocupado, não saiu para trabalhar, ficou preocupado de perder aquele talento que ele tinha. Ele escondeu, abriu a terra e escondeu aquele talento debaixo da terra. E nós encontramos aqui o Senhor respondendo a ele, disse assim: aquele que não trabalhou, aquele que não fez nada, aquele que ficou só sentadinho no banco, ele disse assim: respondeu-lhe porém o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. No verso 30, e o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esse texto fala muito ao nosso coração. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus falando à igreja de Éfeso, que era uma igreja comprometida com a sua obra, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que servia aos seus irmãos, era uma igreja que evangelizava, que falava do amor de Cristo, que cuidava das viúvas, que fazia a obra do Senhor. E nós encontramos aqui, meus irmãos, neste texto, e eu sei que muitos de nós temos trabalhado, feito a obra do Senhor, e essa é uma advertência
para aqueles que não têm feito a obra do Senhor, aqueles que têm um talento, que o Senhor deu um talento para você, meu irmão. Se o Senhor te deu um talento, faça a obra do Senhor, para que o dia que o seu Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele possa dizer a você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do Senhor. Que você possa ser este servo, que o Senhor naquele grande dia, que nós tanto estamos aguardando, aquele dia que eu aguardo, aquele dia que você aguarda, que o Senhor possa achar você com seus talentos na mão, fazendo a obra do Senhor. Não seja um servo negligente, não seja um servo como este aqui, nesta parábola, que ele foi achado pelo seu Senhor, não trabalhou, e o Senhor disse: servo inútil, lançai para fora. Que nós possamos, meus queridos, entender essa parábola, que você possa meditar, chegue lá na sua casa, leia mais um pouquinho, estude sobre ela, o capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 ao 30, e eu sei que o Senhor fará de você um servo bom, um servo fiel, um servo abençoado. E essa palavra eu deixo aqui para você. Também, meus irmãos, nós encontramos aquela igreja, o Senhor Jesus elogiando aquela igreja e dizendo: vocês perseveram mesmo nas tribulações. Aquela igreja era uma igreja que era perseguida, uma igreja que muitos que adoravam a Deus talvez perdiam as suas vidas. Eram pessoas que eram presas por causa que adoravam a Deus. Eram pessoas que serviam um Deus vivo, um Deus poderoso. Por isso a igreja era perseguida, e o Senhor Jesus elogia essa igreja, porque era uma igreja que perseverava, era uma igreja que trabalhava, mesmo nas tribulações. Eles não temiam o mal, eles sabiam que um dia o Senhor Jesus viria buscar a sua igreja. Eles sabiam que mesmo nas lutas, nas dificuldades, o Senhor estava com eles, o Senhor estava no meio da sua igreja, guardando, livrando eles de todos os males. E nós encontramos aqui, meus irmãos, esta igreja sendo uma igreja abençoada, uma igreja que perseverava mesmo nas tribulações. E nós hoje encontramos muitas pessoas nas nossas igrejas, pessoas que às vezes passam por uma dificuldade, por uma tribulação, e às vezes afastam-se da igreja, às vezes estão passando por uma dificuldade. Não sei qual a dificuldade que você passa, não sei se é na sua família, se é na sua vida financeira, se é falta da saúde na sua vida, na sua família. Muitos têm deixado de estar adorando ao Senhor, têm deixado de estar na casa do Senhor. E nós entendemos, meus irmãos, que nós precisamos ser como aqueles crentes de Éfeso, que perseveravam, mesmo na dificuldade, estavam ali adorando a este Deus maravilhoso. Nós precisamos, meus irmãos, permanecer fiel no Senhor. Nós precisamos permanecer fiel, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para comigo, o Senhor é fiel para com você. Mesmo nas dificuldades, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas, meus irmãos. E nós encontramos aqui neste texto, nesta carta, Jesus elogiando a sua igreja, ele falando da igreja, que era uma igreja fiel na palavra, fiel na doutrina, comprometida com a obra do Senhor, e era também uma igreja que perseverava nas tribulações. Mas agora, João escrevendo, Jesus falando a João, ele começa a dizer à sua igreja, exortando a sua igreja, falando no versículo 4,
Como nós já lemos aqui em Apocalipse, no versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, mesmo a igreja sendo uma igreja fiel na palavra, mesmo uma igreja que fazia a obra de Deus, mesmo sendo esta igreja que perseverava nas lutas, nas dificuldades, mas Jesus ainda disse aqui: vocês abandonaram o primeiro amor. Nós não podemos deixar que o trabalho, que as coisas desta vida terrena, e mesmo o trabalho na igreja, às vezes nós corremos muito, nós precisamos nos disciplinar, que às vezes nós corremos durante o dia, trabalhando a parte administrativa, correndo o dia todo, e nós não podemos deixar aquela parte que é um momento da intimidade com o Senhor, um momento de buscarmos ao Senhor. E o Senhor Jesus nos convida a um recomeço. No versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Jesus falando aqui: lembra-te e arrepende da onde você caiu. Lembra aí, faz um filme na sua memória, aonde você perdeu o primeiro amor, se você perdeu, se foi lá atrás, se às vezes foi numa contrariedade sua, no esfriamento, às vezes você murmurou e foi esfriando espiritualmente, e você foi perdendo o primeiro amor de estar na casa de Deus. Faça esse exame na sua consciência. Graças a Deus é possível retornar, e o Senhor nos dá essa oportunidade, meus irmãos. O Senhor nos dá essa oportunidade hoje de retornar. É possível voltar ao recomeço. O nosso Deus é um Deus que oferece muitas oportunidades. Eu sei que o Senhor nos dá essa oportunidade neste dia, para nós recomeçarmos, voltar ao primeiro amor. Ele sempre está oferecendo um recomeço a todos que quiserem. E nós entendemos aqui, a Bíblia diz aqui: lembra onde caístes, e arrepende, e pratique as primeiras obras. Ele diz: lembra aonde caístes. Não é só para você lembrar, não é só para você: eu caí aquele dia, eu esfriei porque eu deixei de ir na casa de Deus, eu esfriei porque eu comecei a odiar meu irmão, eu contrariei com meu irmão, nunca mais tive paz com ele, e eu fui esfriando. E isso acontece nos nossos dias, meus irmãos, como aconteceu na igreja de Éfeso, isso acontece no nosso meio. Nós temos visto muitos irmãos que contraria com seu irmão, e depois vai se esfriando. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele pede aonde você precisa voltar, arrepender do seu mau caminho, e você precisa voltar à comunhão, à intimidade. Poder arrepender é algo que toca toda a nossa personalidade humana, acompanhado do sincero desejo de mudar. Nós precisamos ter o desejo de mudar, decidir a mudar. Nós não podemos só ter esse aqui, arrepender aonde caímos, lembrar da onde caímos. Nós não podemos, mas precisamos ter uma decisão de arrepender, de mudar a nossa história, porque o Senhor, Ele que nos dá a vida, Ele que num dia nos salvou, Ele um dia que pagou um alto preço por mim e por você, Ele está aqui novamente dizendo: arrepende-te, lembra-te da onde caíste e volte a primeiras obras. E nós encontramos aqui, meus irmãos, essas advertências, o Senhor Jesus pedindo, recomendando a você, para que você possa voltar às primeiras obras. E nós encontramos aqui, meus irmãos, aqui aos vencedores, aqueles que arrependerem, aqueles
que voltarem às primeiras obras. Sempre existirá um remanescente fiel. Elias pensou que estava só, mas Deus conservou 7.000 que não se dobraram a Baal. Eles são os vencedores, se alimentaram da árvore da vida, que é o mesmo que a vida eterna, e terão acesso ao paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque pecaram, perderam aquele primeiro amor, mas agora essa bênção será devolvida à sua igreja, que é a vida eterna. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos convida neste dia, nesta hora, nesta noite, para voltarmos ao primeiro amor. Aquela igreja de Éfeso havia perdido seu primeiro amor. Ela tinha muitas qualidades, ela tinha muitas outras qualidades, mas uma delas era Jesus tinha contra ela que ela tinha perdido o primeiro amor. E nós precisamos, meus irmãos, entender que o Senhor Jesus, o mesmo Jesus que falou para João ali na ilha de Patmos, Ele fala conosco neste dia, Ele fala conosco neste momento. Olha, igreja do Senhor Jesus em Vila Nova, vocês que perderam o primeiro amor, você que esqueceu da obra de Deus, você que não tem sentido alegria, não tem sentido paz na sua alma, você que não tem sentido comunhão com a casa de Deus, você que não tem sentido alegria na sua alma, alegria de poder estar com seu irmão, alegria de ter comunhão com seu irmão, de poder abraçar o seu irmão e dizer a ele: meu irmão, eu te amo. Você que perdeu isso, hoje Jesus te fala: volte ao primeiro amor. E eu quero convidar você nesta noite para se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor, que você possa fazer uma oração ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero pedir ao Senhor: me perdoa, se eu tenho feito algo, aquilo que me distanciou deste primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. As considerações: o Cristo que se revelou ao anjo da igreja de Éfeso não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, e se encontra no meio da igreja para lhe dar segurança, direção e vitória. Vitória, meus irmãos, o crente terá vitória só se ele voltar ao primeiro amor. O crente chegará lá no céu só se voltar ao primeiro amor, se você tem perdido. E essa é uma palavra de advertência ao seu coração. Meu irmão, volte ao primeiro amor nesta noite. Se você não tem conseguido orar ao Senhor, se você não tem sentido a presença do Senhor, se você há muitos anos falava em línguas estranhas e não fala mais, peça ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Naquele tempo eu falava línguas estranhas, eu chorava, eu profetizava, eu abençoava o meu irmão, eu amava mais a tua casa, eu amava os meus queridos familiares, e eu perdi este amor. Clama ao Senhor, porque o Senhor está aqui para te dar. Para o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer que você volte ao primeiro amor, aquele amor que você saía evangelizando, que você convidava aquelas pessoas para estar na casa de Deus. Lá no seu trabalho você falava do amor de Cristo para os seus amigos, e hoje não falam mais, porque esfriou. Você era aquele que todos domingos ligava para alguém para convidar para a sua igreja, para participar da casa do Senhor, e você perdeu isso. Peça ao Senhor nesta noite, e Ele está aqui nesta noite para dar a você a sua vitória. Ele quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar, depende de você
não depende de mim, não depende dos pastores aqui de Vila Nova, não depende do pastor Josadac, que faz um trabalho aqui na quinta-feira, no culto de libertação. Não depende dele, depende de mim, da minha decisão. Depende da minha decisão, meus irmãos. Você precisa decidir: eu quero voltar ao primeiro amor. Você que precisa decidir. Se essa palavra falou fortemente ao seu coração, eu quero convidar o pastor Adonias para nós cantar essa canção. E que você, nessa canção, se você sentir vontade de abraçar um irmão, se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de falar em línguas estranhas, fale. Se você sentir vontade de pular, pule. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Arrepende-te. Lembra-te de onde você tem caído. Arrepende-te, porque o Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Lemanai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Levantou a tua mão para o céu, gesto de rendição a Ele. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Me entrego a
Aleluia. Aleluia, levante a sua mão, adore a Deus por mais um minuto. Ó Pai, nós te adoramos, te louvamos nesta noite pela riqueza da tua palavra. Nós te amamos, Senhor, que essa palavra, que a tua palavra possa produzir em nós, ó Pai, ó Deus, um renovo, uma renovação espiritual. Pai, nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus.